Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Continuamos aqui firmes, confiantes e com um desejo enorme no coração de continuar firmado nos caminhos do Senhor. Esse momento é um momento de reflexão, porque as coisas que deverão acontecer de acordo com o que a Bíblia sempre falou, as profecias, elas vão se cumprir de alguma maneira. E elas estão se cumprindo de alguma maneira. Mas qual é a nossa posição? O que eu e você temos que fazer enquanto essas coisas estão acontecendo? Notem que outros dias virão em que esses dias serão muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. A questão é que tem que acontecer isso, faz parte. Seja mortes, pestes, como diz o salmista, mortandade que assola ao meio-dia, seja qualquer outro tipo de provação, de luta, de pressão que nós venhamos a sofrer, uma coisa é certa, nós temos uma identidade, a nossa identidade é cristã. Pertencemos a Deus, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A pergunta que eu faço é: qual deve ser a sua postura? Qual deve ser a minha postura em momentos como esse? Certamente o que a Bíblia requer de nós são atitudes de pessoas que 1 Pedro descreve. Povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você pensa dessa forma, se você acredita, se você crê que essa é a palavra de Deus e que essa palavra é para você, então eu e você, nós temos que viver como povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que Deus quer de todos nós. Esses dias eu vi um texto, uma frase no Facebook que me chamou muita atenção. Que muitos evangélicos estão preparados para ser só frequentadores de igreja, não estão preparados para viver o evangelho. E pode ter certeza que aquela frase foi muito impactante, porque realmente é isso que está acontecendo. Mas eu, em anos passados, eu mesmo já falei sobre isso. Essa massa está inchando. Esse fermento fez inchar a igreja de tal maneira onde o que a gente percebe é que nesse tempo que se chama hoje de lutas, pressões, perseguições, onde o povo fica apavorado, vivendo um período de medo, de angústia, esse momento é o momento de se manifestar os verdadeiros cristãos. Esse é o momento onde a pessoa que se diz discípulo de Cristo, que se diz de fato povo de propriedade exclusiva de Deus, é o momento que ela vai mostrar a face dela e ela vai se assumir como alguém que não está somente para levantar e dizer eu sou cristão, mas alguém que vai se levantar humildemente, vai continuar perseverante, vai continuar amando, vai continuar estendendo as mãos, vai continuar de fato andando de acordo com aquilo que Deus quer que ele ande. Quando então pensamos sobre propriedade exclusiva de Deus, é isso que nós precisamos ter em mente. Propriedade exclusiva de Deus, nação santa, pronta para propagar a mensagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a mensagem do apóstolo Pedro. Eu gostaria só de compartilhar esse momento com vocês e dizer, olha, é momento de firmeza, é momento de coerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que temos que viver. É momento de tomada de posição para que venhamos a andar de acordo com aquilo que nós já recebemos de informação. Deus quer que você agora mostre o seu compromisso com Ele. Não tenha medo, tenha esperança, tenha expectativa,
passe segurança para as pessoas que estão vivendo ao seu lado, que estão convivendo com você. Você não pode ficar desesperado, não deve ficar desesperado, porque você é discípulo de Cristo, porque você é de propriedade exclusiva de Deus, porque você faz parte de uma nação santa, e essa nação santa é aquela que vai ministrar aos pagãos, às pessoas que não têm tanta fé, esse caráter de Deus, que é o Deus soberano que está em controle, em absoluto controle sobre este mundo, inclusive sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Cristo é a nossa esperança. E a nossa expectativa é que nós temos que talvez nos sentir um pouquinho como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam naquela fornalha, não é? E antes da fornalha, a história diz que eles foi mexido o psicológico deles. A promessa foi que se eles não negassem a divindade deles, que era Deus, eles seriam jogados na fornalha de fogo. E a palavra deles foi o quê? Olha, pode jogar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, que nos livre. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar adorando a Ele. Sinta-se ameaçado a ser jogado numa fornalha de fogo. Ou sinta-se dentro da fornalha de fogo. O mais importante é que antes da fornalha e dentro da fornalha, nós venhamos a ter fé, continuar acreditando que o nosso Deus, mesmo que nós não venhamos a ser livres desse fogo que estamos passando ou começando a passar, Ele vai continuar sendo nosso Deus. E Deus quer que você tenha esperança, expectativa, como esses homens que foram para a fornalha. Tenha fé, não chore, não tenha medo, não pragueje, pelo contrário, acredite. Tenha esperança que independentemente se estão ameaçando jogar você na fornalha, vai para a fornalha. Porque lá na fornalha você vai ter uma experiência do caráter de Deus, do Deus que você diz tanto acreditar. E a minha oração, o meu pedido é para que você entre nessa comigo. Tenhamos esperança, expectativa. Vamos fazer que nem o profeta Jeremias disse lá em Lamentações de Jeremias 3, 22. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nesse momento de lutas, de pressões, de provações, traga à sua memória tudo aquilo que você aprendeu de Deus. Aquilo que tem a ver com as promessas dele, não é? Diz o salmista, o Salmo 23:1, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que que eu ande pelo vale, Deus está conosco. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. E essa é a palavra que eu quero que você pegue para o seu coração nessa noite. Essa é a esperança. Nós podemos passar pela fornalha, nós podemos ser jogados na fornalha, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós vamos continuar acreditando em Deus. E se Deus quiser nos livrar, que nos livre. Se não, vamos continuar adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Andando pelo vale da sombra da morte, cheio de perigos, cheio de ameaças, Ele vai continuar sendo o nosso pastor. Que Deus nos abençoe, abençoe o seu coração, a sua vida. Vamos ficar firmados na promessa, porque somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Um grande abraço.